Salve, salve galera, professor Walter Cunha na área com mais um Pegadinha da Semana. Hoje o assunto trazido é o site survey. Walter, mas isso cai em prova. Pessoal, caiu, tá? Mas vocês vão ver que tinha uma forma de sair dessa enrascada, tudo bem? Aí, como é a praxe, meu link da rede itinerante, meu perfil, lá você pode colocar dúvidas, sugestões e até sugestões de questões para a próxima pegadinha, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Questão da FCC MPE-MA 2013. Não se aplica durante o site survey em redes padrão 802.11. Aí ele coloca as alternativas, né? A. Testar a análise de interferências de radiofrequência, RF, níveis e condições de propagação do sinal. B. Observar as facilidades quanto ao fornecimento de energia elétrica, condições de aterramento, ventilação, temperatura e umidade nos pontos de concentração de equipamentos. C. Realizar testes de desempenho e contabilização de erros nos pacotes detectados por erro de CRC e colisão de pacotes tratado pelo CSMA-CD, quando aplicado em uma rede instalada. D. Averiguar a existência de equipamentos que causam interferências por utilizar a frequência de 2.4 GHz. E E. Verificar a instalação das antenas e do sistema de para-raio das edificações quando aplicados em projetos outdoor. Walter, viajei. Eu não sei nem o que é site survey. Então, eu vou começar a explicar, tá, pessoal? Depois a gente dá aquela paradinha para que você possa marcar a questão e depois a gente vem de fato com a resolução. Pessoal, site survey é um procedimento que se faz de averiguação para verificar se o sinal, né, do 802, daquele hotspot, né, daquele access point, quais são as condições nas quais ele está se propagando. E essas condições do ambiente vão determinar se ele tem um alcance maior ou se ele tem um alcance menor. É muito comum hoje em dia você ter problemas, né, de comunicação 802.11 na sua casa. Então você coloca lá o access point lá na sala e quando você chega no quarto ele não está conectando. O procedimento de site survey, ele é mais natural em corporações, tá? Mas assim, nada impede que você faça, por exemplo, em casa. Tudo bem? Você pode pegar um software aplicativo, colocar no seu celular, né, um app, existem vários apps que fazem site survey, né? Alguns com maior qualidade, outros com menos qualidade, e aí você vai percorrer na casa e ele vai fazer todo aquele mapeamento. Claro que nunca vai ser um site survey, né, de um software especializado, equipamento especializado que a gente faz, tá? Mas vai ter a mesma configuração. Tá, Val, tudo bem. Mas e aí? Isso é matéria de prova? Pessoal, para ele cobrar esse tipo de coisa em uma prova, né, de TI ou numa prova ali de redes, é claro que ele colocou aí no meio alguma saída, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler de novo, tá? Aí eu vou dar o tempo e aí a gente volta com a resolução da questão, tudo bem? Então ele colocou, ó, não se aplica durante site survey em redes padrão de 162.11. Ah, por que padrão de 162.11, Val? Porque ele pode fazer site survey para qualquer equipamento emissor, né, de radiofrequência, tá, pessoal? Mas ele escolheu 802.11, que é uma matéria justamente de quem? De redes, que é uma matéria que cai muito para quem? Para a área de TI. Beleza? Então ele está te trazendo para casa. Ele te levou lá na Lua, né? Falando de site survey, que não é uma coisa que a gente estuda naturalmente, né, nos materiais, tá? Mas ele te trouxe para casa ao falar de 802.11. Então vamos lá, de novo. A. Testar a análise de interferência de RF, níveis e condições de propagação do sinal. B. Observar as facilidades quanto ao fornecimento de energia elétrica, condições de aterramento, ventilação, temperatura e umidade nos pontos de concentração de equipamentos. C. Realizar teste de desempenho e contabilização de erros nos pacotes, detectados por erros de CRC e colisão de pacotes tratados pelo CSMA-CD, quando aplicado em uma rede instalada. D. Averiguar a existência de equipamentos que causam interferência por utilizar a frequência de 2.4 GHz. E E. Verificar a instalação das antenas e do sistema de para-raio da edificação, quando aplicados em projetos outdoor. Você já sabe como é que é, né? Eu vou dar agora o tempinho, tá? Você marca, uma vez marcado, não pode mais marcar. E aí a gente volta com a resposta. Beleza? Marque aí.
Marcou? Não pode mais mudar, tá, pessoal? Vamos ver agora qual é a resposta, tá? Vamos olhar aqui. Pessoal, alguma coisa aí chamou a atenção dos senhores, tá? Desse monte de coisa, né, que lembra quase que uma parte de telecomunicações, barra elétrica, tem coisas aí que está dentro do nosso escopo, né? Tá bem destacado, por sinal. Vamos pegar nossa canetinha aqui, ó. Quando você olha para o texto, pessoal, tá bem destacado o quê, ó? Tá bem destacado, por exemplo, o 2.4 GHz. Que frequência é essa, pessoal? É a frequência justamente de quem? Do 802.11g, por exemplo, né? Teria a frequência do 802.11g, e aí eu teria a frequência do 802.11a, né, que seria 5.2 GHz, mas essa é uma frequência de 802.11g, então está dentro do 802.11 que ele estou lá em cima. Beleza. Ele fala aqui do CRC, né? Tem erro, né? Erro de redundância cíclica, né? E outra, pessoal, que está em destaque aqui, ó, é o CSMA-CD. Pessoal, pergunta agora vai ficar bem fácil. 802.11 usa CSMA-CD? Então, ele usa Carry Sense, Multiple Access, Collision Detection. Bom, se você fez o meu curso de redes, né, fez o curso até de redes da parte de segurança, né, segurança de redes wireless, que o Vilar colocou, se eu não me engano, é o segurança módulo 2, ou se você fez o meu curso agora, né, de redes módulo 10, que está saindo agora, fresquinho aí, em dezembro de 2015, está saindo do forno, ou se você fez os exercícios lá do Rafael Barão, né, exercícios da FCC, exercícios do CESP, tá? Então, não tinha como errar, tá? Não tinha como errar. Pessoal, qual é o protocolo de acesso ao meio do 862.11? CSMA-CA. Se troca o CD por CA, Collision Avoidance. Isso aí modifica boa parte, né, do protocolo, tá? E eu começo a utilizar frames, né, do tipo CTS, né, Clear to Send, RTS, Request to Send. Todo mundo que está estudando essa parte de redes wireless sabe, né, que o CSMA é o CA e não o CD. Então você vê que esse eu chamo de questão medusa, né? Ele te dá uma questão grande, fala de um assunto que seria cavernoso se cobrado de fato um tema referente ao assunto, mas no meio ele bota o nosso famoso easter egg, né, nosso ovinho de Páscoa, dando pra gente. Veja que ele quer, ó, o que não se aplica, né, pessoal? Aí ele pegou um texto aí que ele deve ter tirado de alguma referência e lá no meio ele foi lá e fez uma modificaçãozinha. O concurseiro experiente, mais atento, que estudou com a gente, vai olhar lá, ó. Ali não é CSMA-CD não, volta a encher o saco, ali é CSMA-CA. E tanto ele encheu o saco, eu fiquei com raiva dele, mas agora eu vejo que eu vou acertar essa questão. Aí a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar aqui a letra C, né? A letra C está errada, beleza? Por definição, as outras todas estão corretas. E aí você pode até pegar isso daí, até trocando o CSMA CD por CSMA CA. Isso aqui é um bom resumo de site survey para que se algum dia, porventura, e que eu acho muito difícil, cair de novo, tá bom? Viram como é que a gente sai de uma questão dessa? Beleza? Tá aí, ó, resposta CSMA CD. Pessoal, normalmente eu coloco uma transparênciazinha para ilustrar. Eu ia colocar uma transparênciazinha, né, de um software, aplicativo aí, né, de Android, que eu já usei muito, mas infelizmente nesse exato momento eu estou sem internet, né? Por isso que eu resolvi, inclusive, adiantar as pegadinhas da semana. Vou gravar, deixar tudo gravado, depois eu subo no site. Portanto, dessa vez eu fico devendo para vocês aí uma transparênciazinha. Mas vai lá, coloca lá, né, no, na Google, na Google Play, né, sobre site survey, né? Claro, pega o aplicativo, checa a referência para não pegar aplicativo pirata, né? Um aplicativo que queira fazer dano ao seu equipamento. E aí instala e faz uma brincadeirinha. Tudo bem? Então tá aí nossos links de interesse, videoaulas, prova de TI, tá? Então todas as nossas videoaulas, né, com essa qualidade que você viu agora, se interessar, vão estar lá.
Rede social itinerante, onde eu coloquei lá o meu perfil lá na primeira transparência. Você pode ir lá, comentários, críticas e sugestões. Se sugerir nova questão, eu trato aqui no ar e ofereço crédito para você, tá? Lista de discussão tem Masters, é a mesma lista de discussão, só que no formato de e-mail. E blog do Walter Cunha, onde eu coloco todas as minhas alterações, inclusive a chamada para essa pegadinha da semana, tá? Mas o pegadinha ele fica mesmo lá dentro do prova de TI na parte de pegadinha da semana no rodapé. Beleza? Então tá aí, pessoal, obrigado por terem paciência, por terem me aturado mais essa vez. Espero que tenha agregado algum valor ao seu estudo e até a próxima, beleza?